Como é que funciona, né, essa tal da Lei Magnitsky? Bom, essa foi uma legislação criada lá atrás, né, em homenagem a um russo, né, que fez uma espécie de delação premiada, né, e ensejou a criação de uma legislação para punir. E punir quem? Punir pessoas estrangeiras. É uma legislação específica para estrangeiros, não para americanos, o que, assim, é uma coisa que só pode ser feita com um país com o poder dos Estados Unidos, né? Se o Brasil prevê uma legislação para punir estrangeiros, o resto do mundo dá risada, né? Mas vamos lá. É para identificar e punir estrangeiros que estejam envolvidos em assassinatos extrajudiciais, em tortura, em prisões arbitrárias ou em corrupção em larga escala, especialmente se estiver envolvendo recursos públicos. E vamos lá, essas sanções, quais são os efeitos dessa lei? O primeiro ponto, congelar ativos em território americano. Então, se você tem uma conta corrente com dinheiro nos Estados Unidos, se você tem investimentos na bolsa americana, se você tem uma casa nos Estados Unidos, qualquer ativo, qualquer bem que você tenha nos Estados Unidos ficam congelados. Proibição de entrada nos Estados Unidos, cancelamento do visto, né? E impedimento de negócios, de negociações com instituições financeiras americanas. E por que que isso é muito mais grave, muito mais pesado do que parece? Você pode me perguntar, bom, basta, né, esse ministro do Supremo não ter ativos nos Estados Unidos, nunca querer viajar para os Estados Unidos, pronto. Essa lei não tem consequências maiores. Se, né, esse ministro mantém contas, patrimônio na Europa, né, na Ásia, se ele viaja para outros países que não os Estados Unidos, você pode me dizer que pouco importa a aplicação dessa legislação. Mas tem um detalhe muito importante, que é o último ponto que eu coloquei para vocês sobre instituições financeiras americanas, né? A Lei Magnitsky, ela inclui nesse ponto de instituições financeiras o sistema SWIFT, que é o sistema financeiro internacional. É um sistema que conecta bancos do mundo inteiro, inclusive bancos brasileiros, para transferências internacionais. Para você estar no SWIFT, o banco precisa seguir regras de compliance global, especialmente de sanções dos Estados Unidos, da União Europeia e da ONU. Qualquer banco que tenha ligação com o SWIFT, né, que utilize o SWIFT e que interaja com alguém que seja sancionado, punido pela Lei Magnitsky, é punido com multas bilionárias, né? Então você imagina uma multa de bilhão, assim, por mais que o banco tenha muito dinheiro, sair 1 bilhão pelo menos do caixa já é um negócio catastrófico. Perder acesso ao dólar é o fim do banco. Um banco hoje em dia no Ocidente que não tem acesso ao dólar, acabou esse banco não existe mais. E ser banido do sistema financeiro americano. Isso significa que mesmo com contas bancárias em bancos brasileiros utilizam o SWIFT. O que significa que ministros do Supremo, esposas de ministros do Supremo não poderão ter patrimônio sequer em bancos brasileiros. Esse é o nível de sanção em que as coisas chegam, né? E aí, claro que o banco vai ter um conflito, mas esse conflito me parece claro qual que é o lado que o banco vai ficar, porque de um lado tem um ministro do Supremo muito poderoso que pode causar prejuízos ao banco, mas de outro lado tem o governo americano que pode impedir que o banco faça transações internacionais, não tem acesso ao SWIFT e impedir que o banco faça transações com base em dólar. Isso é o fim de qualquer banco. Nenhum banco sobrevive sem utilizar o SWIFT e sem ter acesso ao dólar no Ocidente, ainda mais no Brasil, que é um país pobre, é um país subdesenvolvido. Agora, eu preciso falar para vocês que ter uma reação, ter uma sanção ao Supremo por parte de uma nação estrangeira me causa vergonha. E não me causa vergonha pela conduta dos ministros do Supremo, porque a conduta dos ministros do Supremo não me causa vergonha. Aqueles que abusam do seu poder no Supremo me causam indignação. O que me causa vergonha é nós, enquanto nação, não termos um parlamento, nós não termos um Senado que responsabilize ministros do Supremo pelos seus abusos. E da gente precisar, como se fosse um pedinte, como se fosse um mendigo institucional, pedir para que haja uma reação dos Estados Unidos, porque nós não temos nenhuma população mobilizada a ponto de tornar
inevitável que a classe política tome uma atitude em relação ao abuso do Supremo Tribunal Federal, e muito menos um Senado que tenha bolas para tomar atitudes, né, de responsabilizar quem comete crime de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal, quem abusa dos seus poderes, quem persegue opositores críticos do Supremo Tribunal Federal, que aliás eu me lembro de uma discussão muito emblemática, né, entre o ministro André Mendonça e o ministro Flávio Dino, do ministro André Mendonça falando, olha, se um cidadão não puder chamar um político de ladrão, acabou, né, democracia não existe, né, porque... Ainda assim o ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave, eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor, a pessoa vai responder consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. É uma discussão xingados de tudo quanto é nome no mundo inteiro, mundo democrático, mundo livre. Os países mais sérios, as republiquetas, políticos são esculhambados e faz parte da vida pública. Aliás, o próprio ministro Alexandre de Moraes tem uma fala em julgamento, não só uma fala, um voto em que ele coloca, ó, não quer ser criticado, não sai de casa, não quer ser criticado, não disputa a eleição. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Mas, qual que é essa discussão do ministro André Mendonça com o Flávio Dino? O Flávio Dino dizendo, político, beleza, mas e ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser chamado de ladrão? Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Olha só a visão dele, né? O político, tudo bem, o político que, assim, com todos os defeitos de políticos, né? E com todas as críticas que eu faço à esculhambação, que é a classe política brasileira, os políticos são representantes da população e eles devem ser respeitados na medida da dignidade do seu cargo. Eles devem ser respeitados não pela pessoa que eles são, não por serem políticos, não pelo CPF deles. O cargo deles deve ser respeitado. Não é o político, pessoa física, que tem que ser respeitado. A instituição que ele representa, a população que ele representa tem que ser respeitada. O meu eleitor tem que ser respeitado. Não sou eu que tenho que ser respeitado. O meu eleitor tem que ser respeitado. Aí, não. Ele coloca que o ministro do Supremo tem que estar acima disso. Que o ministro do Supremo, que com toda a sua relevância e com toda a sua importância institucional, por mais que muitos desrespeitem o próprio cargo e desrespeitem a própria instituição, também deva ser respeitado, mas não está acima de nenhuma maneira de um parlamentar, de um presidente da república, de um governador, de um prefeito, de alguém que foi eleito para representar a população. E aí o ministro André Mendonça dá uma resposta que eu acho que ele poderia ter sido mais incisivo nisso, mas enfim, pelo menos ele falou algo que é correto, que é, olha, se alguém me chamar de bandido, tem que ser responsabilizado na mesma medida que qualquer cidadão comum que seja chamado de bandido, né, tenha direito à reparação judicial. Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra. Ou seja, se o Zezinho da esquina, que tem uma mercearia, que tem um bar, que é CLT, for chamado de bandido, a consequência jurídica tem que ser a mesma para o cara que chama o ministro do Supremo Tribunal Federal de bandido. O que, assim, é muito mais correto do que essa aberração que o Supremo coloca hoje de você criticar o ministro do Supremo ser um atentado contra a democracia e não um eventual crime contra a honra de um ministro do Supremo. Mas eu ainda discordo, eu ainda acho que o ministro do Supremo e um político tem menos direito à honra, tem menos direito à sua imagem pública do que um cidadão comum. Tem direito à honra? Tem. Mas a partir do momento que você é uma pessoa pública, nem precisa ser político, mas é uma pessoa, um influenciador, um ator, uma pessoa cuja profissão envolve diretamente se expor ao público, porque se expor ao público, salvo algumas exceções de pessoas que ficam famosas involuntariamente, mas se expor ao público é uma opção e você precisa lidar com as consequências dessa opção. Portanto, né, o seu direito à honra, e eu tenho inclusive uma legislação em relação a isso, para você ter liberdade de você criticar, inclusive com críticas injustas, né, autoridades públicas, porque faz parte do debate, tem uma legislação nesse sentido. Claro que assim, com esse congresso nunca vai passar, nunca vai pra frente, mas é importante também eu trabalhar naquilo que eu acredito e não só trabalhar naquilo que é possível ser aprovado. Então, é isso, meus amigos.
parece que finalmente vai sim haver uma sanção concreta em relação a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver qual que vai ser a reação da Suprema Corte com esse cenário e qual é que vai ser o atrito com os bancos quando isso acontecer.